Vamos lá, Atos 5, a partir do versículo 1. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? E não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes por quanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços que acharam-na morta, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida agora diante de Deus. Começa você mesmo a orar ao Senhor e falar com Deus o motivo que você veio, o objetivo de você estar aqui, o que você quer ouvir do Senhor, como que está a sua vida, como que está a sua perspectiva para este ano. Começa a falar com o Senhor. Te damos graça, Pai, na tarde desse dia, pela Tua presença aqui neste lugar, meu Deus, pela presença do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, que se revela a nós, e nós estamos com o coração aberto, ó Deus, para receber esta palavra. Senhor, eles estão orando, e o Senhor está ouvindo a oração de cada um. Ainda que o Senhor conhece cada um, como que foi, como que está sendo esses primeiros dias do ano de 2014, tantas coisas já podem ter acontecido na vida dos irmãos, e o Senhor sabe, Pai, e eles estão orando, estão clamando e pedindo que o Senhor traga nesta tarde uma palavra que vai renovar o ânimo, o vigor, a fé, ó Deus, a esperança, a expectativa de que 2014 vai ser um ano de vitória, de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Aplica essa palavra no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, há algum tempo, alguns anos, eu não me recordo quantos anos que a gente começou, mas já tem alguns anos que todo início de ano a gente faz uma campanha de oração, orando por cada mês do ano que a gente, como 2014 nós estamos, oramos por cada mês do ano de 2014. Então, todos os anos a gente está fazendo isso. Eu creio que deve ter uns 5, 7 anos que a gente já vem fazendo isso. E a cada ano Deus tem nos surpreendido. Quanto tempo você tem participado dessas campanhas de início de ano? Alguém? O ano passado nós fizemos a campanha e Deus falou muito ao nosso coração. E o ano passado Deus ministrou muito a respeito de frutos. Vocês lembram disso? Deus falou muito a respeito de fruto, que seria um ano de colheita farta, de frutos diferentes, tanto que no último dia de campanha nós fizemos uma mesa com vários frutos, e cada um foi lá no final e pegou um fruto. Tinha frutos ali que eu nem conhecia, não tinha visto ainda, e exatamente desta forma como Deus falou e profetizou ao nosso coração no ano passado, assim aconteceu.
Este ano de 2013, este ano que passou, foi um ano de muita colheita, e colheita farta, de frutos que a gente nem esperava, de frutos que a gente nem conhecia. Isso aconteceu em todos os ministérios da igreja, e possivelmente na sua casa, na sua vida também aconteceu. Você deve ter colhido frutos este ano que você nem esperava. Deve ter acontecido algo na sua vida, na sua casa, na sua família, que você falou, como que Deus foi misericordioso, como que Deus agiu na nossa vida. Foi assim em todos os ministérios. Se a gente quiser uma prova viva disso, nos últimos dias nós tivemos o batismo aqui. Foram 50 pessoas batizadas. Foram 80 pessoas recebidas entre batismo e recebimento. Foram 80 pessoas só naquele final de ano, só naquele dia. Se a gente contar o que aconteceu durante o ano todo, a gente vai ver que realmente foi um ano de muita colheita, e colheita farta, e frutos grandes. No nosso retiro, na nossa classe de casais, o ano de 2013 foi um dos anos mais abençoados em todas as classes. Eu creio que, se a gente for falar assim, do Zoom, do ON, em todos os ministérios, o louvor, a escola de música, grandes frutos nós tivemos, muitos frutos. E Deus tem prazer em nos abençoar. E este ano não foi diferente. Nós fizemos a campanha de 1 ano em 7 dias, oramos os 7 dias aqui, e Deus falou muito ao nosso coração. E o ponto-chave, o foco do que Deus falou ao nosso coração foi a respeito de avivamento. A palavra profética foi dirigida a um grande avivamento no meio da igreja. Um grande avivamento em todos os ministérios, em todas as células, em todas as famílias. Deus falou muito isso a respeito, nesses dias que nós estávamos aqui, nesses 7 dias que nós ficamos orando. Deus trouxe ao nosso coração um quebrantamento, arrependimento, fazendo voltar a prática de oração fervorosa, de leitura da palavra com prazer, com sede. Tanto que alguns vieram aqui na frente, que já tinham lido a Bíblia várias vezes, estavam assim, eu quero renovar este compromisso de leitura da palavra. Então Deus trouxe esse quebrantamento no nosso coração, um desejo de este ano a gente buscar Deus com mais intensidade, com mais fervor, com um coração mais apaixonado, buscar essa intimidade. E Deus falou muito disso e falou de fertilidade. Tanto que teve um dia que vieram as grávidas, as mulheres que estavam grávidas, e colocaram a mão sobre a nossa cabeça e profetizaram fertilidade sobre nós. E isso profetizando sobre toda a igreja e todos os ministérios. Eu não tenho dúvida nenhuma que este ano vai ser um ano mesmo de fertilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que este ano vai ser um ano de avivamento, de sede pela palavra, de sede de buscar Deus, das orações de manhã aqui 6 horas, não ter 2, 3, mas ter aí uma igreja toda orando pelas manhãs. Porque avivamento, quando a gente pensa de avivamento ou fala de avivamento, a primeira coisa que vem é aquele sentimento de glória a Deus, aquele barulho todo, mas na verdade o avivamento é um grande quebrantamento no nosso coração. Alguns homens de Deus, quando viram Deus face a face, a primeira coisa é olhar para dentro de si próprio e falar, Senhor, coitado de mim, como Isaías foi assim, coitado de mim, estou perdido, estou diante da sua face. Então o avivamento ele traz isso, ele traz arrependimento, traz reconhecimento de pecado, e é isso que essa campanha nos falou nesses dias, nesses 7 dias, e impactou o nosso coração, impactou o meu coração, e aí trouxe aí um desafio para nós, nesses dias de campanha. E cabe a nós, agora, colocar isso em prática. Cada dia desse que nós oramos, cada dia desses 7 que nós oramos, tem que refletir agora, em cada mês, esta bênção, essa glória que Deus ministrou ao nosso coração a respeito do avivamento. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, e quero propor esse grande desafio, que na verdade eu estou chamando de resolução espiritual para 2014. Resolução espiritual para 2014. Olha para a pessoa que está aí ao seu lado e pergunta, o que é isso, hein? Ah, eu nem imagino. Na verdade, essa resolução espiritual, olhando no dicionário essa palavra, a gente vai ver que o significado é desígnio, é propósito, é firmeza, é coragem. Então é sobre isso, é algo determinado, resolvido, decidido.
E se a gente olhar espiritual, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, o meu e o seu relacionamento com Deus. Então é algo que a gente vai tomar uma decisão, é um desafio. Neste dia de hoje, dia 19 de janeiro de 2014, que vai ser uma resolução para todo ano. Todo ano, eu quero colocar no mínimo 3 resoluções, que neste ano, diariamente, você vai abrir a sua Bíblia e vai falar isso, e vai se comprometer com isso, com essa resolução, porque é uma decisão que você está tomando. E para a gente falar sobre este assunto, eu quero usar esse texto que nós lemos, como a experiência deste casal, né? Usar esse texto para a gente introduzir, desafiar cada um, começando comigo mesmo, dessa resolução que nós vamos ter para este ano. E a gente dá uma passada aqui nesse texto, e a gente precisa entender o contexto de que estava acontecendo. Aqui era o início, né, da igreja primitiva, a igreja estava começando. Houve aquele momento que todos estavam reunidos, e daí veio o Pentecostes, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí Deus começou a abençoar a igreja. Numa pregação de Pedro, a Bíblia diz que mais de 3.000 foram acrescentados, e eles estavam cheios da graça, cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que não havia nada. Vamos voltar à Bíblia aí, voltar, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos voltar a alguns textos, alguns versículos, só para a gente entender isso. Se a gente olhar o capítulo 2, aí houve a descida do Espírito Santo, foi aquele grande mover, o Pentecostes. E aí lá no finalzinho do capítulo 2, versículo 37, a gente vai falar dessas pessoas que foram acrescentadas, mais de 3.000 batizados. No 44 ele vai falar assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E o 46 ele fala que tinha alegria e singeleza no coração de fazer isso, louvando a Deus. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aí houve no capítulo 3 essa cura deste homem. Pedro fala: olha, eu não tenho nada para te dar, mas eu te ordeno, levanta-te e anda. E ele foi curado então daquela paralisia e começou a andar, e foi uma grande revolução por aquela cura. E então Pedro foi discursar aí lá no templo, e aí no templo eles estavam falando: para de falar deste Jesus, para de falar sobre isso. E ele começa com uma pregação simples, só falando do que aconteceu, falando que aqueles homens, eles mesmos, é que crucificaram. Se a gente olhar o versículo 14 do capítulo 3, ele vai falar: vós porém negastes o santo e o justo, e pedis que vos condenasse, e concedeste aí um homicida, desaste, mataste o autor da vida, em quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Aí no 19 vai falar: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Capítulo 4, Pedro e João é preso, e aí não tinha como, não tinha nada que condenasse, eles foram então soltos, e aí ele continua pregando, mas os homens falaram assim, ó, chamando eles, ordenaram, versículo 18 do capítulo 4, ordenaram absolutamente que não falasse e nem ensinasse mais o nome do Senhor Jesus. E eles aí falaram: não tem como a gente fazer isso. O versículo 32, ele diz: da multidão dos que creram, eram um coração, uma alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém era em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto possuíam bens e casas, vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então esse era o clima daquela época, era isso que eles estavam vivendo, esse clima de amor, de comunhão, de ter tudo em comum, daquele mover do Espírito Santo, da graça de Deus no meio da igreja. Essas coisas materiais não era o que estava em primeiro lugar estava realmente o amor a Deus, a obra do Senhor, e eles estavam vivendo isso.
Se a gente olhar a nossa igreja, a Ari até falou, e a gente tem sempre repetido isso, a igreja evangélica Vida é uma igreja fiel, uma igreja que oferta e entrega os dízimos com alegria e com prazer. A gente tem um exemplo disso quando nós compramos o terreno. Nós compramos o terreno e foi um valor muito alto para nós, da liderança da igreja. A gente ficava assustado com aquilo, pelo valor que era. Mas Deus estava falando que ia suprir, Deus estava falando que ia abençoar a igreja. Então naquela época ainda estava sendo reformada a parte de cima, o terceiro andar. As prestações ainda eram altas daquele terceiro andar, não dava para a gente assumir uma prestação do terreno. E eu não sei se vocês se lembram, mas naquela época nós lançamos um desafio para a igreja para ofertar as primeiras parcelas, para que a gente pudesse terminar a obra, a reforma, pagar a reforma, o elevador que foi colocado, e aí sim, depois usar o dinheiro dos dízimos para pagar as mensalidades como tem sido até hoje. E aí vocês se lembram que a igreja toda se moveu para isso. Nós fizemos a campanha do metro quadrado, e todos ali iam ofertar 1 metro, 2 metros, meio metro, 15 centímetros, ninguém queria ficar de fora. Mas o fato é que aquele ano foi um ano de muita prosperidade no meio da igreja. Deus abençoou cada família da igreja. Nós pagamos aqueles primeiros com facilidade, porque não só aquele valor que a gente tinha estipulado, aquele número de parcela que a gente tinha estipulado, deu para pagar, eu não me lembro exatamente a quantidade, se não o dobro daquilo que a gente tinha estipulado. E aí as coisas vieram caminhando, e hoje nós já estamos aí, acho que está até no boletim, na 36ª. E faltam 8 parcelas só para a gente terminar o terreno. Isso tudo é fruto deste mover do Espírito, dessa graça de Deus mover no seu coração. E eu tenho certeza, se eu chamar alguém aqui, e você participou daquela oferta naquela época, dá um testemunho aqui, a gente vai ter muito testemunho de vitória, de bênção. Bênção na área financeira, na área familiar, bênção na saúde. Porque houve aquele mover do Espírito Santo, e é isso que aquela igreja estava provando naquela época. Eu acho que o que a gente provou aqui é lógico, talvez é algumas gotinhas daquilo que eles provaram. Mas isso é o fato de que quando a igreja ela está movida pelo Espírito Santo, quando há graça de Deus na igreja, não há nada difícil, não há nada complicado. Ofertar a gente faz com prazer, trazer o dízimo a gente traz com alegria. Por isso que nós sempre estamos falando isso, por isso que sempre a liderança fala isso, para que você seja realmente agraciado, abençoado, você e toda a sua casa. Então eles estavam caminhando assim, mas de repente algo aconteceu. No meio de tudo isso houve uma grande tragédia, que as páginas aqui do Novo Testamento relata. Parece até um daqueles estranhos mover de Deus, típico do Antigo Testamento. O casal vai lá ofertar e de repente ele cai morto no chão. Parece que nós não estamos vivendo no tempo da graça, parece que é o tempo da lei, onde um errou, teve um erro realmente e foi fulminado assim instantaneamente. Parece aqueles juízos do Antigo Testamento. Você lembra daquele rapaz que quando Davi foi buscar a arca, de uma forma totalmente errada, colocando a arca em cima do carro de boi, e não era para carregar a arca ali, e eles foram acompanhando, de repente o boi deu um tropeção, e a arca foi cair, e Uzá, ele foi lá e colocar a mão, e se você se lembra disso, na hora ele foi morto. Aqueles filhos de Arão, que foram lá oferecer um fogo estranho no altar, quando eles ofereceram um fogo estranho, eles foram mortos. Instantaneamente ali eles foram mortos, Nabade e Abidu. Então a gente olha para esse texto e vê isso e fica querendo entender o que aconteceu, o que está acontecendo aqui com esses amados irmãos. Aí a gente vai dar uma passada então na vida deste casal, Ananias e Safira. Primeira coisa, eles tinham um amor à obra, eles estavam movidos por aquele momento de graça e de poder do Espírito Santo. Tanto que o versículo 5, se a gente for observar, eles tinham mais de uma propriedade, porque a Bíblia fala assim, vendendo uma propriedade, trouxe. Então havia um mover no coração dele, havia um amor no coração deles pela obra. Eles venderam uma propriedade, isso não é pouco,
Isso não é uma oferta pequena. Você ter várias, ou uma, ou duas, três propriedades, vender uma e trazer para a igreja. E olha que isso não era obrigação, os apóstolos não estavam extorquindo isso, não era uma campanha assim, traz que Deus vai te abençoar, traz porque você vai ser próximo, que vai acontecer isso. Não, era algo que vinha do coração. E eles trouxeram realmente, eles tinham o coração até aberto para isso. Em segundo lugar, eles tomaram a decisão juntos. Diz a Bíblia que eles estavam em comunhão quando eles fizeram aquilo. Isso é importante demais. Eu abro até um parênteses aqui, a questão do relacionamento. Acabamos de orar aqui agora por um casamento, 23 anos de casados. E a Bíblia diz que os casais, eles só vão vencer se estiverem juntos. 2 tem melhor paga do trabalho. 2, se um cair, o outro levanta. Se tiver frio, um aquece o outro. Então eles estavam juntos, tomaram a decisão juntos. E aí, marido, esposa, isso é muito importante, porque diante de algo grande, diante de uma despesa grande, as decisões têm que ser tomadas juntas. Imagina você chegar em casa e o seu marido falar: comprei um carro novo. E você nem está sabendo disso e tanta coisa tem que fazer dentro de casa. Ou talvez a própria casa tem muita coisa ali para ser feita, prioridade, e chega e fala isso. Isso vai criar um tormento, talvez até uma separação. Então, eles tomaram a decisão juntos, eles andaram juntos. A própria Bíblia diz lá em Amós 3, como andarão os dois juntos se não houver acordo? Como um casal anda se não houver acordo? Então tinha acordo entre eles, tinha uma convivência boa, tinha um relacionamento conjugal e que a comunicação fluía no meio deles. E hoje um dos maiores índices de separação que está na estatística é a questão da comunicação no relacionamento conjugal. Nós somos difíceis para comunicar, nós somos difíceis para lidar com as diferenças, nós somos difíceis para compreender um ao outro. Aliás, a forma de conversar de um homem e de uma mulher é totalmente diferente. Quando você está no quarto, os dois já estão deitados na cama, e a esposa fala assim: como que está quente aqui neste quarto? O que você imagina que ela está querendo dizer? Seu pão duro, liga esse ar-condicionado pelo menos para refrescar o nosso quarto. A comunicação às vezes não é transparente e as coisas acontecem. No caso deste casal, eles tinham um bom relacionamento, aparentemente tinha uma boa comunicação e as coisas fluíam. Teve uma história, não sei se vocês já ouviram, a respeito de casamento. 50 anos de casados, foram perguntar para ele qual era o segredo desse sucesso. E ele falou assim: desde quando nós casamos, morava na roça, eu tinha uma mulinha e eu gostava muito daquela mula, e ela que eu coloquei na charrete para levar a gente para a lua de mel. E quando a gente estava caminhando para a lua de mel, aquela mulinha tropeçou. E eu contei 1. E eles continuaram caminhando e a mulinha de novo tropeçou. E ele, 2. E aí na terceira vez que a mulinha tropeçou, ele pegou a espingarda e matou a mula. E a mulher ficou assustada: mas era a mula que você gostava, por que você fez isso e tal? Começou a falar. Aí ele virou para ela e falou: 50 anos de casado. Misericórdia, né, irmãos? Não era este o convívio de Ananias e Safira, era diferente. Eles caminhavam juntos, tomaram uma decisão juntos. Terceiro lugar, aí é que vem o grande erro dos dois. Terceiro lugar, no caminhar, eles deixaram Satanás mexer no coração. Eu não sei, eles pegaram aquele dinheiro todo. Se a gente olhar o versículo 3, o próprio Pedro vai e pergunta isso: por que você deixou Satanás entrar neste negócio? Eu creio que eles pegaram todo aquele dinheiro, começaram a ver aquele dinheiro todo, e de repente deixou Satanás tomar conta da situação. Esse foi um dos grandes erros. Na verdade, não havia nenhuma imposição, a propriedade era deles, eles não precisavam vender. Eles poderiam vender e falar assim: olha, nós vamos vender, mas nós vamos entregar 50%, não havia problema nenhum.
nós vamos vender, nós vamos entregar só 10%, porque nós vamos usar isso para outra coisa. Não havia problema nenhum, o próprio Pedro falou isso com ele. Mas eles deixaram se levar pela ganância, por aquilo que Satanás colocou no coração dele. E tudo isso deixou o coração deles voltado para o dinheiro. E se a gente olhar, até mesmo na questão dos dízimos, a gente vai crescendo, crescendo, Deus vai nos abençoando, chega um momento que a gente traz o dízimo e a gente olha e fala, poxa, que tanto de dinheiro é esse? E é exatamente isso que aconteceu com os dois. Tem uma história, uma ilustração de um rapaz que estava desempregado. E ele foi até o pastor e orou junto, pediu ajuda e falou do desemprego. E naquele momento ele fez com o pastor e com Deus, deu um voto. E fala, pastor, se Deus me abençoar no emprego, eu vou ser fiel nos dízimos. Eu vou trazer os dízimos em todos os pagamentos que eu receber. Então Deus abençoou e abriu a porta. Aí ele começou, $1 por semana era o dízimo. E Deus foi abençoando. Passou para $7 por semana. E Deus abençoando. Passou para 10. E Deus abençoando. E aí ele teve que sair da cidade. E aí o dízimo já não era 10, já era 100. E Deus abençoando. E o dízimo já não era 100, já era $200 por semana. Então aí ele chama o pastor. Convida o pastor para um almoço. E chega para o pastor e começa a falar com ele. Tudo isso. E aí ele fala no final, pastor, agora já não dá mais para me dar o dízimo, porque é muito. Então agora já não dá mais para dar. Aí o pastor olhou para ele, filho, eu tenho uma solução para isso. Vamos orar. Ele colocou ele de joelho, Senhor, a prosperidade está atrapalhando o teu servo ser fiel. A prosperidade está atrapalhando o teu servo ser obediente. Então faça com que ele ganhe o valor do dízimo que ele começou, $1. Faça com que o salário dele diminua, para que o dízimo dele torne a ser $1 novamente, e ele possa continuar fiel ao Senhor. Muitas das vezes, querido, é isso que acontece conosco mesmo. E é isso que aconteceu com Ananias e Safira. Deixou se levar por essa condição, e Deus vai abençoando, e quando você pensa que não, 1 metro quadrado de terreno, R$800, é muito dinheiro. E a gente se deixa levar por isso. E é isso que aconteceu com o coração deles. Deixou-se levar e aí não abriu mais o coração, não abriu o coração para aquele mover do Espírito. A outra coisa também que Satanás investiu na vida deles foi a questão da dar satisfação. Satanás fala assim, olha, você não precisa dar satisfação a ninguém. E olha que na igreja, aqui, Igreja Evangélica Vida, eu creio também que nas outras não tenha, mas ninguém está perguntando assim, qual é o seu salário? Então, se o seu salário é X, o dízimo é esse. Assim como lá também não tinha isso. Mas Satanás, ele coloca isso no coração da pessoa. Não precisa dar satisfação nenhuma aos pastores, à igreja, a nada, traga. Então Pedro fala com Ananias, Ananias, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Então todas as vezes que a gente vem ao altar trazer os dízimos, a gente vem com alegria no coração, entregando ao altar. Mas se aquele valor não está correto, se aquele valor não é realmente aquilo que estava proposto no seu coração, em decorrência do seu salário, você está enganando a você mesmo e está tentando enganar o Espírito Santo. O que o diabo está querendo fazer é que acabe o mover do Espírito na igreja e na sua vida. O que o diabo estava querendo fazer com Ananias e Safira, naquele momento de grande mover do Espírito Santo, era acabar com o mover do Espírito Santo. Tanto que Deus revelou na hora para Pedro. E aí eles caíram mortos. E aí diz a Bíblia no versículo que nós lemos que houve grande temor no meio da igreja. E todos continuaram naquele mover do Espírito. Agora, se fosse continuar daquele jeito, querendo enganar a si mesmo, ao próprio Espírito Santo, como que seria a igreja primitiva começando desse jeito? Como que é a igreja evangélica vida se nós tentamos enganar ao Espírito Santo? Então, é isso que estava acontecendo, e o Satanás ele faz muito disso
Você não precisa dar satisfação a ninguém, você não precisa falar com ninguém, ninguém vai saber, ninguém precisa de saber. Vamos fazer mesmo do nosso jeito, do jeito que a gente quer, tá bom assim. Isso é viver de aparência. Isso é viver de aparência. Na verdade, o que aconteceu com os dois eles combinaram, dá a entender isso na Bíblia, eles combinaram, houve um voto, olha, nós vamos vender e vamos trazer. O valor é o valor da propriedade. O valor é o valor que nós vendemos. Só que quando eles venderam e foram levar todo aquele dinheiro, o coração mudou. E aí os dois em acordo, porque os dois tinham boa comunicação, né? Olha, vamos dar tudo não, vamos dar só a metade. Antes de você trazer o seu dízimo, Deus quer o seu coração. Antes de você colocar no gasofilácio o valor, Deus está olhando para o seu coração. Deus não está olhando para a quantidade, para o número. Ele está olhando realmente para a fidelidade do seu coração. Então isso tem que ser transparente, isso tem que ser de bom grado, isso tem que ser feito com prazer e com alegria. Não adianta querer mentir, isso é enganar a você mesmo, é mentira, é engano, é hipocrisia. Parece até uma palavra pesada, mas foi assim que Ananias e Safira agiu, com hipocrisia. Satanás estava tentando roubar o mover do Espírito Santo no meio da igreja e na vida deles. Na vida deles conseguiram, tanto que morreram. Não faça de conta que você se rendeu a Cristo. Não faça de conta que você realmente entregou a sua vida a Jesus. Não faça de conta que você aceitou a Jesus. A Bíblia diz, o próprio Pedro falou, olha, com Deus não se brinca. Deus não é brincadeira. Você não engana a Deus. Você não mente para o Espírito Santo. Eu entreguei a minha vida, mas mais ou menos. Não tem isso, saia de cima do muro. Ou você é de Deus, ou é do diabo. Ou você adora ao Senhor, ou adora a Satanás. Ou você é de Jesus, ou você não é. Você lembra daquele episódio de Jesus, quando ele passa diante de uma figueira, e olha, era uma ave robusta, as folhas denunciavam que tinha frutos bons. A aparência daquela árvore denunciava que tinha algo bom ali de fruto, mas era só aparência. E como não teve fruto, o que Jesus fez? Amaldiçoou. E o que aconteceu com a árvore? Secou. Quando a gente não dá frutos, quando é só aparência, vai chegar um momento que vai secar. Essas coisas não ficam encobertas. Essas coisas não ficam para sempre encobertas. Uma hora vai ser revelada. E olha que foi revelada no caso de Ananias e Safira diante de toda a igreja. Ao ponto que na hora que foi revelado, foi tão forte para eles que eles morreram. Um ataque cardíaco fulminante e eles caíram no chão. Os dois. O pecado deles eles não foram sinceros. Eles mentiram. Não foi o valor. O caso de Ananias e Safira não foi avareza. Eles não eram avarentos. Eles não morreram porque reteram parte do dinheiro. Não foi isso. Eles não eram avarentos porque eles mesmos venderam e trouxeram para os apóstolos o dinheiro. Não foi o egoísmo que matou. Eles tinham até um coração bom, eles tinham um coração aberto para ofertar. Eles não morreram porque não foram generosos. Não, não foi isso. Não foi nenhum descumprimento de uma norma, de uma lei, ou de uma lista de regras que tinham naquela época. Não, não foi isso que matou os dois. Mas eles morreram porque mentiram. Eles morreram porque eles tentaram enganar. É esse que foi o pecado deles. Morreram porque pensaram que podiam passar por aquilo que não eram. E tem tanta gente, crente, tentando passar por aquilo que não é. Tentando mostrar ser um homem ou uma mulher que crer na palavra, que é um crente fiel, e na verdade por dentro não é. Tem tantas pessoas como Naamã, que tem uma armadura, que fora de casa é um guerreiro valente, assim que as pessoas veem, mas dentro de casa é um leproso,
que não pode dar nenhum abraço na esposa nem nos filhos. Tem tantas pessoas que aqui na igreja são crentes, mas lá no trabalho é só a graça. Lá na casa deles, ninguém suporta. Tem tantas pessoas vivendo de mentira, de aparência. Como esses estavam querendo enganar, porque todos já tinham ouvido que eles tinham vendido e que todo o valor ia ser depositado, ofertado para a igreja. Mas não foi assim que eles fizeram. Mas não foi assim que eles agiram. Eles estavam tentando enganar, e de Deus não se zomba, não se engana. Então, essa é uma decisão para nós nessa noite. Essa é uma decisão para nós hoje, de um ano de 2014, não ser um ano de aparência, mas um ano que nós vamos tirar a máscara, um ano que nós vamos tirar a armadura, um ano que nós vamos abrir o coração e falar: Senhor Jesus, eis-me aqui. Um ano que nós vamos realmente render aos pés do Senhor Jesus e não ser um crente que fica em cima do muro, mas um crente que realmente adora o Pai em espírito e em verdade. E é isso que deveria ter acontecido com eles. Eles tiveram essa chance. Foi esse valor que vocês venderam? Qual que deveria ser a resposta dele? Pedro, não foi. Infelizmente, no nosso coração veio um desejo de reter. E eu te peço perdão. Eu errei. As coisas seriam totalmente diferentes. Não continue tentando enganar a você mesmo, enganar a sua casa, a sua família. Mas reconheça. Eles mentiram, não foram para o apóstolo, não foram para Pedro que eles mentiram. Não foi Pedro que matou. Se a gente olhar um episódio passado, naquele período, quando Jesus ia ser crucificado, que os soldados chegaram para pegar de Jesus, Pedro arrancou de uma espada e cortou a orelha de um. Não foi assim que ele agiu, ele não arrancou da espada, espera aí que vocês vão ver agora. Não foi, foi o próprio Deus. Não foi Pedro que levantou a mão, nem mexeu em nada para fazer alguma coisa. Foi Deus quem julgou, foi Deus. Eles morreram porque mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus. Poderiam ter reconhecido e ter falado, poderiam ter mudado a situação, mas não fizeram. Poderiam, mas não fizeram. E aí eu quero fechar com as 3 resoluções que eu falei no início, a respeito disso que aconteceu na vida desse casal, e que pode ser também um reflexo daquilo que nós estamos vivendo, um reflexo daquilo que nós estamos sendo como crentes. Então, das 3 resoluções, a primeira, diariamente isso, diariamente, conscientemente, espontaneamente, isso tem que partir de você. Não é você falar para a esposa, para o esposo ou para o filho: está ouvindo? Não, é para você. Deus está falando contigo. Diariamente, conscientemente, reafirmar o senhorio do Senhor Jesus sobre a sua vida. Todos os dias você vai acordar e vai reafirmar: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Senhor, se o diabo tentar me enganar no dia de hoje, eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida. Diariamente, anota isso na sua Bíblia, no seu caderno. Diariamente você vai reconhecer, reafirmar o senhorio do Senhor Jesus sobre a sua vida. Existe um Deus e Ele é o nosso Criador. Existe um Deus e foi Ele que te criou. Existe um Deus e Ele tem todo o direito de governar sobre a sua vida. Existe um Deus e Ele te ama e Ele quer te abraçar. Existe um Deus que guarda você todos os dias. Existe um Deus que não abre mão da sua vida. Existe esse Deus que te fez, e Ele fez você para Ele próprio, para te amar. Nós não somos de nós próprios, nós somos do Senhor, nós somos criados para a glória do Senhor. Nós temos que reconhecer isso todos os dias. Eu creio que se Ananias e Safira naquele dia tivessem orado dessa forma: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, acima de todas as coisas, não só uma propriedade, mas 2, 3 propriedades, o quanto eles tivessem, ele daria aos pés dos apóstolos, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Sempre Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos saber disso. Quando nós nos arrependemos, cremos no Evangelho, nós somos feitos filhos de Deus. E é nele que nós temos que confiar, na presença dele que nós temos que andar. Todos os dias da nossa vida reconhecer isso. Quem está no controle da situação é o Senhor.
Quem está no controle de tudo é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas, Ele é o provedor de todas as coisas. Se Deus quiser parar o sol, Ele para, como já fez, parar a lua, parar tudo. Se Deus quiser retroceder e voltar, Ele faz, porque Ele é Deus. Se Deus quiser mexer no governo para te abençoar, Ele vai mexer. Se Ele quiser mexer numa lei, Ele vai mexer, porque Deus é Deus. Nós temos que confiar nesse Deus, nós temos que depositar a nossa confiança todos os dias, diariamente, acordar e falar: o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da minha vida. Nós temos que fazer isso. Esses dias, agora de janeiro, a Cláudia tirou uns dias de férias. E merecida, porque trabalho de casa é um trabalho rotineiro, pesado, cansativo. Então, mais do que nunca ela precisava, e todos os anos nesse período de janeiro ela tira. E aí sai o período de janeiro, desde a virada do ano, ela está em Guarapari, com a Rebeca e com a Sara. A Sara, quem não conhece, eu já falei isso, talvez alguns não saibam. A Sara é uma menina lá da Indonésia que está conosco, vai ficar 1 ano aqui conosco, fazendo um intercâmbio. A Sara, ela é muçulmana e eu creio no senhorio de Deus sobre a nossa vida, então Ele não deixa nada acontecer sem ter a permissão dEle. Ela não está lá em casa por acaso, tem um propósito, e eu creio e visualizo ela uma grande missionária no país dela, que é um país predominantemente muçulmano. Então a Sara está conosco e ela também foi com Cláudia e com a Rebeca, né, para as férias lá em Guarapari. Eu e o Lucas ficamos, eu trabalhando, o Lucas estagiando, e nós ficamos. E a Sara está lá com ela. A Sara, a gente comunica com ela em português, em inglês, em gestos e outras coisas mais, mas a gente consegue conversar, falar. Esses dias mesmo, alguns dias atrás, ela chegou, ela me chama de pai, chama Cláudia de mãe. E ela: pai, eu gostar de cocô de água. Eu falei: o que, Sara? É, pai, gostar de cocô de água. Eu falei: não, Sara, é água de coco. Não vai pedir cocô de água na praia, não. Então elas estavam aí e foram para a praia. E como Deus é bom, está no controle da nossa vida e sempre tem o melhor para nós, no meio disso daí teve uma parada lá na empresa. E essa parada me proporcionou 4 dias de folga. Eu liguei então para o pastor Félix, me libera, que eu estou indo para Guarapari junto com a minha esposa. E nós fomos para lá, 4 dias. E aí uma coisa interessante, dentro da água, no mar, e aquelas ondas batendo, a gente fica lutando contra a água. A gente fica lutando para vencer a água. É uma batalha ali. Lutando para não levar um caldo. Lutando para você não sair rolando no meio daquela areia e sair todo ralado. E aí eu aprendi uma coisa: para que eu vou lutar se essa água pode me sustentar? E eu passei, em vez de lutar contra aquela água, boiar na água. Virei de costas e fiquei boiando. A onda vinha, só passava, me balançava, aquele balanço gostoso, tranquilo. E a água já não era mais um problema. A água, pelo contrário, ela que me sustentava. E se a gente olhar a palavra de Deus, a obra do Senhor, o Espírito Santo, muitas vezes nós estamos lutando contra a palavra. Muitas vezes nós estamos lutando contra o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos lutando contra Deus. E na verdade o que nós temos que fazer é descansar no Senhor. Na verdade o que nós temos que fazer é só controlar a respiração e falar: Deus nos leva, Deus faça isso, pode fazer isso, porque o Senhor está no controle da nossa vida. Nós ficamos lutando com Deus todos os dias, com os nossos próprios braços, queremos fazer a nossa maneira, do nosso jeito, e não dá certo, queridos. Quanto tempo você já está lutando com Deus? Quanto tempo você está lutando pelas suas próprias forças? E não chegou a lugar nenhum. Este ano de 2014 é o ano de você descansar no Senhor. Este ano é o ano de você dormir e falar: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Este é o ano que você tem que abrir os braços e falar: Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família. E descansar e crer nele como o Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida, aquele que tem o controle, aquele que é o Senhor, aquele que te faz acordar todos os dias, aquele que te desperta.
6 horas da manhã, filho, acorda. Está na hora do trabalho, filho. Toma o seu café, que eu vou te levar. É esse Deus que te acorda todo dia. Você tem que descansar nele. Olha o que diz Abacuque 3, 17 ao 19. Você conhece muito bem esse texto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da manada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha força, Ele fará os meus pés como da corça, me fará andar sobre os meus lugares altos. Este é o nosso Deus. O que nós temos que fazer é acordar de manhã e reconhecer o senhorio dele sobre a nossa vida. Todos os dias. Primeira resolução. Você anotou isso? Segunda, diariamente produzir em seu coração arrependimento e quebrantamento. Diariamente. Senhor, hoje eu pisei na bola nesta área. Senhor, hoje eu vacilei aqui. Diariamente você vai orar e clamar ao Senhor que Ele produza no seu coração arrependimento. Por coisas simples, por coisas que você acha que não tem nada a ver, por coisas que você acha que está tudo ok, por coisas que você acha que são bobeiras. Mas todos os dias, Senhor, produza no meu coração arrependimento, quebrantamento. Por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração penitente, porque ele reconhecia falha, ele reconhecia erro, ele se quebrantava, ia diante de Deus e pedia perdão. Todos os dias, Senhor, produza em meu coração um coração arrependido, um coração quebrantado. Todos os dias, por pequenas coisas, queridos. Por mínimo que você acha, um troco errado no ônibus e você ficou com um dinheiro a mais, peça perdão ao Senhor. Por um trato que não foi bom, por uma palavra mal dirigida, por um bom dia que não saiu para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, por uma palavra dura que você deu. Aliás, eu já até falei aqui no dia da campanha, nós estamos querendo fazer no mês de maio, uma campanha de família. O mês de maio é o mês que a gente trabalha com família, temos a clínica da família e outros trabalhos voltados para a família. E essa campanha do mês de maio é um mês, sem murmuração, sem acusação, sem palavras apontando o dedo. Um mês, você só falando na sua casa: meu amor, minha querida, meu filho lindo, meu filho inteligente. Um mês de você ver as coisas no meio da casa e você vai falar: ô filho abençoado. Um mês de ver a cueca do marido lá em cima da cama: ô marido abençoado. Um mês de você chegar em casa, a comida não está pronta: ô esposa maravilhosa. Um mês, queridos. Será que você consegue uma semana? Será que vai passar dos 3 dias? Diariamente, fala com Deus para quebrantar o seu coração e produzir arrependimento, para que você ame as pessoas, principalmente as pessoas que estão ao seu lado. Para de viver de aparência, para de vir para a igreja com a vestidura de crente. Olha para a pessoa que está ao seu lado com cara de profeta e fala com ele assim: irmão, tira a máscara. Terceira resolução. Primeira, reconhecer o senhorio do Senhor todos os dias sobre a sua vida. Segunda, diariamente, produzir no seu coração arrependimento e quebrantamento. Terceira, reafirmar a sua fé no Evangelho. Reafirmar a sua fé no Senhor Jesus. Reafirmar a sua fé no Espírito Santo. Reafirmar a sua fé.
todos os dias: Senhor, o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Senhor, o Senhor é o Deus a qual eu me rendi, eu sou teu servo. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas. Senhor, eu creio no Senhor. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, todos os dias, o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Eu sei que um dia tudo isso vai acabar, porque eu creio no meu Deus. Ele é o Deus da minha vitória, Ele é o Deus que me garante vitória, Ele é o Deus que mora aqui na minha casa, Ele é o cabeça do meu lar. Eu creio, ainda que as circunstâncias sejam totalmente adversas, contrárias, eu creio que este homem um dia vai estar louvando ao Senhor aqui na frente. Eu creio que este filho vai vir para a casa do Senhor. Eu creio que a minha casa toda vai glorificar o nome do Senhor. Eu creio que a minha casa um dia vai ser um lugar de adoração com todos à beira do altar. Eu creio. A gente reafirmar a nossa fé, queridos. Para a gente finalizar, na minha casa, já contei isso várias vezes. Os meus pais, eu nasci num lar em que minha mãe é evangélica, e meu pai de uma família muito, mas muito tradicionalmente católica, mas que ele mesmo não tinha envolvimento nenhum com o catolicismo. E quando eles casaram, a princípio a proposta do casamento, e aí eu abro aqui um parênteses: você, menina, rapaz, primeira coisa que você vai começar um namoro, isso tem que ser prioridade na sua vida. Essa pessoa tem que ser crente. Aliás, sem máscara. Aliás, aquele que realmente reconhece o senhorio de Deus na vida dele. 99,999% não dá certo. Então meu pai, eles casaram. No dia seguinte, ele chega para ela: acabou a igreja, sua igreja é o tanque, o seu pastor é o fogão, e daqui para frente é assim. Minha mãe era ativa na igreja, no louvor. 53 anos de casados, 53 anos ainda sofrendo. Essa semana mesmo, agora eles vieram para Guarapari, no final de semana, e é difícil a gente ver, com todos os testemunhos, com tudo isso que Deus está fazendo na nossa vida, no meio da família, e o coração continua ainda bem duro com relação ao Evangelho. Não tem nenhum arrependimento, nenhum quebrantamento. Continua falando a mesma frase: eu nasci nesta religião, eu vou morrer nesta religião. E é difícil porque a idade está passando. Um dia, não vai demorar muito, ele vai ser recolhido para a glória. No meu coração é que ele seja recolhido para o céu. Mas isso depende dele. E a gente sofre com isso. A gente ora crendo: Senhor, a promessa do Senhor é para toda a nossa casa. Ele faz parte disso. Ele faz parte dessa promessa. Então Ele não vai partir, Senhor, antes que realmente se renda aos teus pés. A gente tem orado por isso. Deus tem alcançado toda a nossa casa. Mas o dia que meu pai se converter de fato, de verdade, vai ser um dia de muita festa e alegria. Eu creio. Terceira resolução: diariamente reafirme a sua fé no Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Houve um desafio aqui, 3 resoluções. E esse é um desafio para você, para mim. Primeiramente, reconhecer Deus sendo o Senhor da nossa vida. Não tem como andar na presença do Senhor sem que Ele seja o Senhor da nossa vida. Não tem como o Senhor agir na nossa vida sem que Ele tenha essa liberdade de ser o Senhor da nossa vida. Não tem como Deus te guiar, Deus te ser como um pai, se você não o aceitou como pai. O primeiro grande desafio é esse, de você abrir o seu coração e falar: Senhor, eu estou abrindo o meu coração, para que a partir de hoje o Senhor entre e faça morada na minha vida.
para que a partir de hoje o Senhor faça do meu coração um trono, a qual o Senhor reina, governa e dirige toda a minha vida. Não tem como você sair daqui nesta noite, diante desta palavra, e falar: Senhor, eu não quero isso, Senhor, eu vou continuar lutando contra a maré, Senhor, eu vou continuar dando as minhas braçadas, andando pelas minhas próprias pernas. Se você quiser, você tem toda a liberdade para fazer isso, mas eu quero dizer que Deus tem o maior prazer em te abençoar, e te fazer daqui um grande vencedor. E esse é um grande desafio, é o primeiro deles. Você quer abrir o seu coração e aceitar o Senhor Jesus como Senhor único e suficiente na sua vida? Levante a sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Levante a sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Eu quero sair daqui hoje, Senhor, tendo o Senhor como meu Deus, aquele que governa a minha vida. Levante a sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Levante a sua mão bem alta, eu não estou vendo. Amém. Continua com a sua mão levantada bem alto para que eu possa ver. Aramana Suriandaramanai. Eu quero desafiar você que quer tomar neste ano de 2014 essas resoluções para a sua vida, todos os dias, diariamente, reconhecer Deus como o Senhor da sua vida, todos os dias, diariamente, produzindo em seu coração arrependimento, quebrantamento, todos os dias na sua vida, reafirmar a sua fé no Senhor Jesus. Se você quer fazer isso, quer tomar isso como resolução em 2014 sobre a sua vida, eu também quero desafiar você. Levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Saia do seu lugar, você que levantou a mão. Os que já são crentes, já afirmaram isso, fica aqui à minha esquerda, que eu vou estar orando com vocês. Aqueles que tomaram a decisão hoje de abrir o coração e aceitar a Jesus, fica aqui na minha frente, que eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar e vir. Não perca tempo. Este é o momento de Deus na sua vida. Este é o momento de Deus renovar a sua fé. Este é o momento que aquelas palavras proféticas daqueles dias que nós passamos aqui, aqueles 7 dias, elas vão tornar viva no seu coração. Então não perca tempo, sai do seu lugar e venha logo. Nós não estamos brincando de crente, mas nós estamos diante do Deus vivo e todo-poderoso, que conhece o nosso coração e que diz: da sinceridade do teu coração Ele agrada. Abre seu coração para o Senhor Jesus. Teve alguns que levantaram a mão, abrindo o coração. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vou orar com vocês. Pai, aqui está este grupo de irmãos, com anseio no coração, com desejo no coração, de afirmar e reafirmar diante do Senhor e da igreja, ó Deus, essas resoluções, de todos os dias, diariamente, Senhor, reconhecer ao Senhor como o Senhor da vida deles. Eles vão acordar e falar: Senhor, o Senhor é o meu Deus. Senhor, o Senhor está no controle e no governo da minha vida. Senhor, o Senhor é o Deus e o Pai. Senhor, eu me rendo a Ti. Diariamente, Senhor, também eles vão orar e vai falar: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, se eu pecar, traga arrependimento no meu coração. Senhor, eu não quero dormir, Senhor, sem antes orar e falar com o Senhor. Perdoa-me, Pai, pelos meus pecados.
Da mesma forma, Senhor, também diariamente, ó Deus, eles vão orar e vão falar: Senhor, eu creio na Tua palavra, Senhor, eu creio no Evangelho, Senhor, eu creio na ressurreição do Senhor, Senhor, eu creio na minha salvação, Senhor, eu creio que se eu morrer hoje, eu vou estar no céu, na glória, em nome do Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos, nós os abençoamos, ó Deus, e nos comprometemos também com eles, Pai, de estar orando diariamente por essas resoluções, em nome do Senhor Jesus. Abençoe toda a Tua igreja, toma em Tuas mãos, Pai, aquele que levantou a mão, Senhor, abrindo o coração, não deixa que nesta noite, meu Deus, ele vá para a cama, ou ele ou ela, ó Deus, sem realmente ter uma conversa contigo, no sentido de abrir o coração e reafirmar, meu Pai, que o Senhor é o Senhor da vida deles. Toma em Tuas mãos, nós abençoamos toda a igreja, profetizamos o ano de 2014, este ano de avivamento, de sede pela Tua palavra, sede pela oração, pela intimidade com o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê, queridos, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.